Yes We Can. Este é o canal que tenho no YouTube, Yes We Can. Sim, nós podemos. Nós podemos chegar lá segundo a vontade de Deus. Nada nos acontece sem o querer soberano dele. E estava escrito que hoje eu teria a alegria, o privilégio de receber Dona Maria Odete como minha convidada para contar um pouco da sua história. Elegância e firmeza caminham juntos. Elegância é demonstrar requinte, é ter bom gosto, é ter finesse, é ser gentil. Firmeza é ser segura nas tomadas de posições, é ser consistente, é ser sólida e é ser estável. Arte de não se fazer notar. Isso é uma definição melhor de elegância. Dona Maria Odete, ela tem essa arte. No início, quando estávamos preparando para essa entrevista, eu disse a ela, Dona Maria Odete, a senhora não é uma celebridade. E ela disse, graças a Deus. Mas, por outro lado, ela é uma celebridade. Ela tem essa elegância porque ela tem essa arte de não se fazer notar, mas está aliado a ela um cuidado sutil de se fazer distinguir. Então, Yes We Can. Entre. Faça parte desse canal, você vai ter a oportunidade de conhecer histórias da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil. Por falar em cidade, estamos em Apiaí, aproximadamente 350, 380 quilômetros, e aqui tem muitas histórias. Venha nos conhecer. Nós somos pessoas amigáveis, nós gostamos de receber. E você vai gostar do que vai conhecer aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Dona Maria Odete. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de conhecer o Yes We Can, e famoso. Obrigada. Você já está muito famosa. Mas hoje a pessoa famosa para mim aqui é Maria Odete Campos Fagundes. Mas as suas entrevistas são maravilhosas, eu acompanho todas, eu não perdi nenhuma até hoje. Olha, já tem uma fã aqui, e que fã, viu? E que preciosidade. Com certeza. 88 anos, Dona Maria Odete. 88, com a graça de Deus. Saudável, consciente de tudo, graças ativa. De Deus. Aos trancos e barrancos, mas eu estou nos 88. Aqui, olha, o importa é aqui, a mente. Cabeça boa, graças a Deus. A senhora nasceu em 9 de julho de 34? 9 de julho de 1934. No Morro Agudo. Morro Agudo. É um bairro aqui que pertence ao município da Barra do Chapéu. Certo. Morro Agudo, um lugar muito bonito, um lugar de histórias. Eu não nasci propriamente no bairro Morro Agudo, eu nasci bem para frente. Eu nasci num bairro que chamam de Morro Agudinho. É bem no pé daquele morro, que tem lá um morro maravilhoso, onde eu vivi a minha infância, no pé daquele morro. Morro Agudinho. Morro Agudinho. E era apenas a nossa casa e a mata, sabe? Nossa, a natureza. Um rio muito bonito também. A natureza bela. Criada pelo nosso Deus, que maravilha. Dona Maria Odete, então, a senhora foi professora, hoje, é claro, aposentada, também foi diretora de escola? Fui. Foi a Gonçalves Dias ou alguma outra escola? Gonçalves Dias. E comecei também com os primeiros tempos da escola Elisa, mas ali foi muito assim, tudo. Do início. Tudo jogado, como se diz, porque eu não sei nem como é que explicar para você como que o seu Sérgio conseguiu encaixar tudo aquilo, porque foi muito difícil. Quando ela se refere a Sérgio, ele foi dirigente de ensino em Apiaí por muitos anos. Ah, sim, foi. Ele adorava Apiaí, viu? Ele era natural de Gostava muito de Tapetininga. Mas gostava muito de Apiaí. Então, mas a senhora é professora e daí diretora e também teve a oportunidade de substituir como dirigente de ensino? Diretora só, dirigente de ensino propriamente não. A senhora, em algum momento, a senhora esteve à frente como dirigente ou não? Não, como diretora do Gonçalves Dias. Só como diretora mesmo. Ele era o dirigente de ensino? Ele era, naquela época, a gente não tinha o dirigente de ensino, nós tínhamos o delegado de ensino. Ah, tá. E ele, quando ele passou para delegado de ensino, que eu assumi a direção. Ah, entendi. E daí foi nessa época que foi criada a escola também da Santa Bárbara. Então a vida da minha convidada aconteceu profissionalmente na educação.
Ah, sim, com Olha, certeza. a educação é o que move um país, a educação é o que move um estado, move uma cidade, a educação move uma vida. E eu, por sinal, que entrei nessa área da educação, assim, porque eu tive uma mãe fabulosa. O nome? Otávia Sartre. Oh, Dona Otávia Sartre. Ah, Dona Que história. Otávia, Dona Otávia, o que essa mulher sofreu e batalhou e para fazer com que eu chegasse a ser professora. Uhum. E tudo eu devo a ela e ao meu pai, aos meus irmãos, ao sacrifício que todos fizeram para que eu pudesse estudar. Porque aí não havia escola. E a Tinha que ir necessidade para de sair. fora. A senhora estudou em Estudei Itapeva. Itapeva. Estudei Itapeva 4 anos, fiz meu curso ginasial lá e o colegial era normal, curso normal na época. Mas antigo normal. Curso normal. A gente fazia o pré-normal e depois mais os outros anos de escola normal. Eu fiz Itapetininga na escola Peixoto Gomide. Ah, é interessante, olha, o Yes We Can, é isso, essas histórias que a gente busca. Sim, nós podemos chegar lá, mas tudo requer sacrifício. Ninguém chega às alturas sem o cansaço da subida. E que sacrifício que a minha família fez. Posso imaginar. Dona Mariodete, a senhora se casou, a senhora tinha 23 anos quando a senhora se casou, e a senhora, com o senhor José Maria Fagundes, a senhora teve 4 filhos, José Neves Fagundes, o Bill, certo. O nosso Bill, Carlos Henrique, Fábio e Itamar, tem 8 netos e um bisneto. Esse bisneto, ele não mora no Brasil. Diego mora em Portugal. Olha, Diego. Ô Diego, certamente você vai ver aqui Dona Mariodete, vai assistir daí, da Europa, e vai ouvir as histórias dela e também vai se emocionar. É claro, não só você, mas toda a família. E a senhora está viúva há mais de 24 anos. 24 anos. Tive um marido maravilhoso. Maravilhoso não só no sentido de bondade, o ser especial que ele era, mas um marido lindo, lindo, bonito. Olha, sabe? Ah, que homem bonito. Olha lá. E é interessante, Dona Mariodete, que a senhora... Ele tinha um trabalho que era fora da cidade. Ele trabalhava em Capão Bonito. Ele trabalhou muito tempo aqui em Furnas, que até eu comecei, depois que eu me formei, eu comecei trabalhando na Barra do Chapéu, depois eu me transferi para Furnas, depois que eu casei. Porque antes de me casar, minha mãe me deu aquele ultimato. Você quer casar? Case, mas trabalhe, prepare seu enxoval para daí casar. Opa! Então eu tive que trabalhar 2 anos, foram 2 anos que eu dei aula na típica rural da Barra do Chapéu, e trabalhei 2 anos para poder preparar meu enxoval, e daí isso eu me formei em 1955, e trabalhei 56 e 57 na Barra do Chapéu, e daí me casei, daí fui trabalhar em Furnas. Olha, cada um com a sua história. Eu penso que Barra do Chapéu, que vai ser a nossa grande audiência nessa entrevista, vai ficar ainda mais orgulhosa dessa mulher batalhadora, dessa mulher elegante que estamos aqui falando. Dona Mariodete, é interessante, eu entrevistei o nosso querido Janguito, João Cristino dos Santos, foi a primeira entrevista dele. E se você não assistiu... Muito legal. Isso, olha, ela mesma está aqui dizendo, ele tem história para contar. E uma pergunta que eu fiz a ele, que vou fazer a Dona Mariodete, ele me explicou por que João Cristino. Por que Maria Odete, um nome duplo? Tinha alguma razão de ser ou não? O nome de... Maria... O meu? Maria Odete. Poderia... Porque na minha família, eu venho de uma descendência de uma família muito católica. Meu avô, inclusive, foi padre e daí desistiu, deixou a batina, aquela coisa toda, casou. Ele veio da Itália para casar com a minha avó, que era descendente de bugres. Nossa. A avó Hipólita. E ele chegou... Como é que pode, né? São... sei lá, destino. Ele veio como mascate, uma maletinha à mão vendendo coisas, e chegou para conhecer minha avó no Morro Agudo. Da Itália? Da Itália para o Morro Agudo. É interessante. Mas a senhora falou que ele era padre? Ele era. Ele era padre na Itália? Na Itália.
Uhum. E abandonou a batina? Abandonou porque alguma coisa lá ele Certamente, não concordou. E veio para o Veio Brasil? embora. E acontece que já chegou e achou a minha avó, e de lá eu venho. Nossa, mas ele é muito católico demais, sabe? Uhum. Porque ele abandonou, mas ele continuou. Sim. A família dele teve que seguir os passos dele dentro da do religião. catolicismo. Uhum. Então a gente era a família muito católica, tanto que a minha mãe ela fazia aos domingos a gente levantar cedinho, se arrumar e ir para a igreja, sabe? Então, por isso Maria. E Maria foi lá, vem daí, né? Uhum. Não, por causa da Virgem Maria. E Odete não tem uma razão de ser? Odete não tem uma razão de ser. Maria, eu então, acho que a minha avó gostava desse nome. Nome né? bonito, Então, Maria Odete, ok. E quando criança já teve... ninguém me chamava de Maria Odete também. Todo mundo me conhecia por Nega. Nega? Nega. Ok. E até aqui, a Tereza Cristina, tia Nega, Marinha, tia Nega, não sei quem, tia Nega. E é interessante que a minha convidada, nós temos uma amizade muito bonita, muito gostosa. Nós praticamente toda semana, todo dia, temos o nosso bom dia, o boa tarde, mas no domingo, final de semana, a gente está sempre em contato via o WhatsApp. E eu não consigo chamá-la de Odete, nem de Maria, nem de Nega. Para mim é Dona Maria Odete, vai ser Dona Maria Odete. Não sei por que esse Dona. E quando criança, Dona Maria Odete, a senhora tinha algum apelido? Assim, como criança? Nega. Porque o Nega não é desde menininha, então. Desde criança. Nega, então, porque naquela eu sou a caçulinha da família, sabe? Caçula, sabe que Dona Odete é interessante, eu falei do apelido porque hoje nós temos uma questão do bullying, que as pessoas estão aí exagerando, às vezes, nas brincadeiras. E eu pensei que, de repente, poderia ter algum apelido que a deixasse triste, pelo contrário. Nega a vida toda. E a melhor lembrança da infância? A senhora já falou do Morro Agudinho. Minha infância foi lá nesse morro, no pé desse morro maravilhoso. Uhum. E tinha rio? Tinha um rio gostoso que a gente... Lá, a nossa casa era uma casa de tábuas. Uhum. É uma casa grande, gostosa, aconchegante, porque havia muito amor de família. Quantos sabe? irmãos, Dona Maria Odete, juntos 7. ali? 7 irmãos. 9 com o pai e a mãe. Em casa. 9 com o papai e a mãe. Então, realmente, uma família grande. E aquela família que sentava em volta da mesa? Eu sempre achei bonito aquelas famílias que se reuniam. Nossa, lá é o hábito, né? Uhum. E a gente conserva até hoje. Eu vejo algumas fotos da senhora. Então, desde a infância, aquelas famílias grandes, italianas, que se sentavam em volta da mesa, então os 9. E bastante comida, assim. Aqui na minha mente fica até uma imagem assim, no pé do Morro Agudinho, não conheço o Morro Agudo, mas no pé do morro, naquela tranquilidade. Mas não era tanta tranquilidade. Não era tanta tranquilidade, opa. Era muito trabalho, muito trabalho. Eu, criança, né, mas eu cresci, como costumam dizer, cresci na lida. Uhum. Tá. Sabe, o trabalho. Sim, com certeza. E era o trabalho na roça, no campo? Trabalho de roça, trabalho para andar, de tudo, porque o meu pai, ele criava porcos e galinhas para levar para Itararé. Uhum. Lá em Itararé, ele vendia tudo aquilo e trocava com as coisas que a gente necessitava em casa, porque a única coisa que se comprava, eu acho que era sal. O resto era tudo produzido lá. Plantava feijão, arroz, milho, tudo a gente plantava, horta. A gente já falou no sal, né? Me lembrei agora que a palavra salário veio do sal, né? Do sal. Porque na realidade era algo fundamental para que houvesse a sobrevivência, houvesse a comida. E o meu pai saía de lá do nosso sítio e ia tocando por cada até Itararé. Aquilo, imagina hoje a gente falar isso, ninguém acredita, porque hoje está tudo tão maravilhosamente, assim, uma facilidade tremenda de vida, né? Sem dúvida. Porque naquela época, Janice, a gente sofria mas não sabia, como a gente era feliz. E não sabia. Era um sofrimento que, na época, de repente, podia causar uma certa tristeza. Mas hoje, quando a senhora, contando a história, a senhora me fala, nós éramos felizes e não sabíamos. Muito felizes. Porque... E brincadeiras? A senhora falou de trabalho. Tinha brincadeiras? Quais eram as brincadeiras da época? Trabalhava, mas tinha um momento para brincar? Não, lá onde a gente morava mesmo, não, porque era só eu de criança, nós não tínhamos vizinhos. Tá.
Já Então, era a nossa mas a brincadeira casa. era entre os irmãos aí. Sim, Tinha as meus brincadeiras, irmãos, tinha os desenhos. Quem é os irmãos, dona Mariadete? Fala. Rubens, Dodô, conheceu? Nossa, com né? certeza, seu Dodô, pai dos meus colegas aí, Elisete. Eles foram Jane. maravilhosos na minha vida, porque Rubens, Dodô, quem mais? Rubens, Dodô, Noca, Noca, mãe da Tereza, mãe da Cristina. Teira. Aham. Augusta, Augusta, a mãe da Marinha. sim, morou em E Maria Itatinga. Aparecida, que a gente chamava de Tita também, que era do hotel lá, do Apiaí Hotel, lembra? Sim, Do Apiaí Hotel, desculpe, foi daquele hotel, Nossa Senhora Aparecida. Sim, da familiares da Diná. Na esquina ali da rua de casa. Sim. Uma família grande. Família, 10 mesmo. filhos, 10 10 filhos. A senhora já falou, uma família religiosa, uma família católica. Muito. A religião era a prioridade em casa. Porque... Bom, para quem teve uma história de um padre, ex-padre, que saiu lá da Itália. Mas você vê... Que coisa! Que história bonita, dona... Que história bonita! E a história a história, já digo, a história da minha vida, para eu sair de lá, para eu iniciar a minha vida lá nesse bairro que eu falei para você, e se eu fosse chegar nesses 88 anos até agora, nós levaríamos uma semana de entrevista. Dona Nordete, o que mudou para a senhora? A família ontem, que nós estamos falando, uma família sólida, uma família firme, o que mudou da família de ontem para a família de hoje? Não necessariamente a família da senhora. O que a senhora acha? Se a senhora for fazer um parâmetro, combinar a família que eu tinha ontem era diferente das famílias de hoje, por quê? Meu Deus! A evolução dos tempos, né? Uhum. A nova sistemática de vida. Em primeiro lugar, a desarticulação das famílias. As famílias já não são aquelas de antiga, aquela união antiga. Sim. A gente percebe isso na vida atual, né? Que os filhos parece que já não se entrosam muito com os pais. E depois a televisão, a internet, coisas maravilhosas, mas que de uma certa forma afastadas. Desarticulam as famílias, infelizmente. Quando a senhora fala em televisão, eu me lembro que outrora era comum as pessoas sentarem para conversar em volta de uma mesa, ou mesmo para almoçar. Hoje, na época da TV ainda, cada um no seu quarto, com a sua TV, isolado no seu mundo. Hoje nem é na televisão, hoje é isolado aqui, né? Eu acho a mudança assim muito radical nesse sentido, porque por mim, eu sou um exemplo aqui, porque eu atualmente eu mexo muito com o celular. Uhum. E eu acho que eu perco muito da minha vida mexendo no celular. Olha lá, hein, gente, uma senhora de 88 anos, olha aqui, que preciosidade que ela está dizendo. Ela. Então, e você aí, que é tão jovem ainda, de repente passa tanto tempo. Às vezes você recebe visitas na sua casa, ao invés de conversar, olhar nos olhos da visita, você está ali. Verdade, dá licença. Fique bem à vontade, dona Mariadete. Dona Mariadete, isso é o que mudou. E o que a senhora acha que não mudou em termos de família? Que continua hoje? É a mesma coisa. O que não mudou? O que não mudou? Eu não mudou o amor de mãe. Amor de mãe. A mãe vai ser sempre, o filhinho vai ser sempre... Nossa Senhora! Até hoje eu me preocupo, à noite eu tenho que dar boa noite para um, boa noite para outro, e que eles falem comigo, passamos bem o dia, isso foi todos tudo bem, adultos, graças a Deus, durmam com Deus, aquela coisa toda. Certo. E que lembrança a senhora tem de escola, dos professores? A senhora falou que estudou em Itapeva, né? A senhorinha Piaí, a senhora estudou também? Eu estudei no Gonçalves Dias Antigo, onde hoje é a Câmara Municipal. Câmara Municipal, tá? E que a senhora lembra de lá, de colegas de sala de aula, professores? A Áurea foi minha professora, a dona Áurea. Esposa do seu A dona Elisa foi minha professora. Dona Elisa, a dona Elisa foi a pessoa que me preparou
para fazer o curso, me preparou o curso de admissão para poder fazer o vestibular para entrar no ginásio em Itapeva. E ela tinha fama de ser uma professora A Isa muito... é excelente, E nossa, assim, maravilhosa. tinha Rígida, autoridade, assim, isso, rígida, nossa, autoridade em sala de aula. mas maravilhosa. E eu ia na casa dela me preparar todo dia, que a minha mãe, Janice, se todas as mães fossem como a minha, esse mundo seria bem maravilhoso. Diferente. O foco dela era a formação, era a educação. Ela dizia lá para o meu pai, lá no sítio, porque o meu pai era enraizado lá no bairro Morro Agudo. Morro Agudinho. No Morro Agudinho. E ele não queria saber de vir para cá de jeito nenhum. A vida dele estava feito lá. Ele tinha ele moía a cana para fazer rapadura. E ele fazia roça, plantava milho, feijão e tudo. Fazíamos farinha no monjolo perto de casa. E ele não aceitava vir para a cidade, porque ele não via como... Para ele, a vida acontecia lá. Acostumar aqui. Agora, com relação à mãe, como ela está dizendo, a mãe já tinha um olhar, como ela falou há pouco. Mãe é mãe. A mãe é o negócio da mãe da senhora, Dona Otávia. E a minha mãe tinha aquela que... Os outros não tiveram estudo porque a gente não pôde, mas essa vai estudar. A caçula estudou e chegou aqui. E deu no que deu, viu, Dona graças a Deus. Colegas de sala de aula, meu pai foi colega da senhora de sala de aula. Quem mais que a senhora lembra da época que sentou nas cadeiras de sala de aula lá? Porque há dias atrás eu tive a oportunidade de entrevistar a Dona Silvia. A Silvia, ela foi minha professora. Isso, que foi professora do meu pai professora, também. E foi depois a minha colega de turma, porque nós trabalhamos juntas também. Nós fizemos preparamos alunos para prestar vestibular. Nós fazíamos para o curso de admissão ao ginásio. Isso que eu ia falar, admissão que tinha no passado, tá entre o ginásio e o ensino médio. Tinha um vestibular. E a Silvia dava aulas de matemática e português. Ela falou mesmo, e eu dava aula de história e geografia. Ela gostava de exatas, isso ela falou mesmo. Nossa, você vê, ela foi minha professora na 4ª série. No 4º ano, em 1946, eu tirei o meu diploma de 4º ano. E a Silvia, que era minha professora. Que legal. Então, são as lembranças que a senhora tem. E a educação? Agora nós falamos de família e a educação, essa educação formal que eu me refiro, em escola, sala de aula. Ontem e hoje, a senhora diria que foi melhor, que hoje é melhor? O que a senhora diria em termos dessa educação, como professora? Esse parâmetro entre aquele e este é uma coisa assim muito difícil até da gente explicar, porque eu acho que atualmente tudo acontece tão rapidamente, né? Que antigamente não, nós tínhamos tempo para brincar, tempo para conversar, tempo para isso, tempo para aquilo. Família era família. E hoje em dia, então, né, a coisa parece que o tempo o advento como eu disse, da tecnologia. Sim. Essa coisa, né, que tudo acontece muito rápido. E o tempo passa mais rápido ainda. E a gente acha tem pessoas que até hoje não acreditam que o homem foi à Lua, porque é um negócio mesmo... Mas, Dona Maria Odete, quando a gente pensa nessa educação, e é interessante a senhora falar que existia um tempo para tudo, o tempo para brincar, o tempo para estar na escola. E hoje parece que as crianças elas têm a aula lá na escola, daí no tempo contrário da escola, eles têm aula disso, aula daquilo, eles têm atividade para fazer, e daí, como a senhora acabou de falar, esse tempo no WhatsApp, ou no Facebook, ou Instagram, engole muito do que eles poderiam estar fazendo. Sim, da vivência em família, né? E isso dificulta também o desenvolvimento escolar. Porque naquela época tinha-se mais tempo para sentar, ali tinha a presença do pai e da mãe para ajudar nas contas, né? Certeza. E hoje o pai e a mãe precisam trabalhar, estão fora, então já não tem a presença do pai e da mãe ali para ajudar nas lições de casa. Dona Maria Odete, tem alguma lembrança especial assim da época que a senhora foi aluna?
Sala de aula, era diferente? Sim. Era muito diferente. No Gonçalves Dias eu adorava aquele local. E é tanto que eu não aceitei, não aceito até hoje que tenham transformado tanto aquilo lá, porque aquilo tinha que ser uma escola, tinha que continuar como uma escola, porque entendo. ali era muito gostoso, sabe, Janice, porque a gente... Aquela formação antiga de aluno, a gente chegava para a escola, então nós nos punhamos em fila e o nosso visual era o Morro do Ouro. Sabe, aquilo muito gostoso, era tudo muito aconchegante, a amizade entre os alunos. E, dona Maridete, existia uma disciplina, pelo jeito, né? Eu se reunia, tinha fila, imagino que tinha o canto do hino nacional. Sim, nós cantávamos muito, eu me lembro tão bem que tinha uma canção Manhã de Sol, e a gente cantava muito na entrada. Lembra um pedacinho pra gente aí? Manhãs de sol do meu Brasil, o sol é ouro sobre anil. E a luz que se espalhou pela imensidão iluminou também meu coração. E aquele sol lindo e o Morro do Ouro, sol nascendo lá. Aquilo nunca a gente esquece. Com certeza. Né? A senhora sabe que meu pai, sempre que a gente conversa, meu pai costuma dizer que ele sente muito, porque tinha umas plantações ali em volta de pinheiros, e para fazer as construções foi preciso... Foi cortado. Então, até hoje ele sente, viu? De ter tirado, mas era necessário para que houvesse, de repente, algumas mudanças. Mas essas boas recordações, então, são eternas. E o poder da música, dona Maridete? O poder da música. O poder da música. Eu falei, lembra? Mas nós cantávamos o hino à bandeira, nós cantávamos uma vez por semana, tinha que cantar o hino à bandeira e o hino nacional, em dois dias diferentes. E a gente cantava inteirinho o hino à bandeira, sabe? A gente tinha aquele civismo que as pessoas confundem. O civismo é você demonstrar amor à pátria. O civismo não é a questão do militarismo. Era muito diferente. É que as pessoas hoje em dia falam em civismo, elas acham que a gente está querendo um retorno disso. Não, imagina. O que nós achamos lindo, ó, salve lindo, penal da esperança. Muito lindo. E o hino nacional. Eu lamento quando eu vou em eventos, sinceramente, até concordo de ter um playback, um acompanhamento musical, mas eu sou a favor de que se cante o hino, tem que vozes, cantar. Nós cantávamos o hino da independência, o hino daquele japonês, da pátria. Isso, da independência. Lindo, né? Sim. Cantávamos o hino da proclamação da República, seja o palio da luz desdobrada. Lindo, né? Cantávamos a canção do soldado, do expedicionário. A gente cantava todos esses hinos, era tão bonito. Aquele cisne branco, cantávamos. Lindo, né? E acabou. Então, ontem eu participei de um evento aqui na cidade, do Proerd, parabéns à policial Adriana, e eles me convidaram para cantar o hino da cidade. Canto, sempre que me convidarem, estarei lá. Só que eu quero mesmo é que as escolas cantem, eu quero ver as crianças cantando. Aí, dona Maridete, com 88 anos, abençoados por Deus, e dona Maridete aí, a mente saudável, e cantando aquilo que ela aprendeu lá na infância. Que coisa maravilhosa. Mas o que a gente aprende com vontade, aprende de verdade, porque... Nunca esquece. Não esquece nunca mais. Não esquece nunca mais. É verdade. Dona Maridete, vamos agora falar de crush, aquelas paixões platônicas, amor repentino. Hoje em dia fala muito em crush. Eu olho para os meus alunos de inglês aí, daí, gente, ai, Titi, na semana passada eu tive um crush, agora não tenho mais. Porque é isso mesmo, né? O crush, a senhora é sempre uma mulher bonita, elegante, já falamos disso. Muitas paqueras quando... Não. Na época de... Minha paquera, olha, isso pode ser que ninguém que não acredite, mas estou contando para vocês aqui, eu tive uma única paquera, um único amor na minha vida, que foi o meu marido. Olha que história bonita, gente. O único. Único. E olha, durou uma vida. O único, e não poderia ter outro mesmo, porque... Ai, olha que bonito, gente, que história de amor bonito, único. Muito bonito. É que quando existe amor verdadeiro... E foi amor recíproco, porque não eu só gostava dele, ele também gostava de mim. E como que a senhora o conheceu?
como eu conheci numas férias. Eu estudava em Itapeva e ele veio trabalhar em Furnas. O tio dele assumiu a gerência de Furnas, bairro de Furnas. Conhece, né? Da estrada descendo para Iporanga. Na região, indo para Iporanga, sim. Agora acabou tudo ali, mas foi ali que eu comecei a minha vida de casada. E ele veio trabalhar, o tio dele veio trabalhar, de São José dos Campos, veio trabalhar ali. E ele veio com o tio dele. E daí se conheceram. E nessa leva eu conheci. Ela estava destinada. Eu penso que não existe coincidências, existe o plano de Deus. Yes, we can. Aconteceu. Assim como a história lá do avô que veio, era para ele vir para o Brasil, era para ele constituir essa família. E assim, era para nós estarmos aqui hoje falando da história dele, falando da história da senhora. Dona Maria Odete, a senhora teve 4 filhos e 4 noras. Até mais outra. Eu tenho um filho que eu perdi, né? Sim, sim. E as noras? Porque existe uma lenda que noras, sogras... E menina, mas olha, hoje ainda eu tive a oportunidade de conversar com uma visita lá em casa a respeito das minhas noras. Podia citar o nome delas para nós aí, tá? Vai falando e vai falando o nome delas. Eu sou uma sogra privilegiada, porque as minhas noras são tão boas. Não são tão boas, são ótimas. Olha, noras, estão assistindo. Noras, elas não são noras, elas são filhas. Filhas. A senhora gostaria de ter tido filhas? A senhora teve 4 meninos? Ela pensa, poxa... Janice, eu não posso dizer que eu sinto falta de ter tido uma filha, porque as noras... Isso então. As noras entraram. Estão aí que são filhas. São filhas. Elas são muito boas. A Vani, a primeira, né? A Vani, sim. A Vani, a Sueli foi minha Sueli nora Pienta, também. A Vani, Sueli. E a Clésia, a Melissa e a Adriana. Olha só. Mas todas muito boas. Nossa. Muito atenciosas. Há pouco a Adriana esteve aqui. Trouxe Dona Maria Odete, e eu sempre vê... São excelentes minhas noras. Olha, noras, tá? Olha, não esquece nesse Natal, depois desse elogio para o mundo, porque as nossas conversas íntimas aqui, elas estão indo para o mundo. E nós temos tido mais de 1000 visualizações a cada entrevista. Então, olha, isso aqui vai pro mundo. E outro dia até aconteceu um fato importante, isso aí eu nem lembrei agora. Por favor. Eu tenho uma nora minha que foi para um evento lá em São Paulo. 2 noras minhas foram para o evento lá em São Paulo e uma delas, daí de lá, ela telefonou para mim. Ai, Dona Maria, eu queria agradecer muito a senhora por tudo que a senhora fez na minha vida. Eu falei, mas por que isso hoje? Porque especial? Que lá onde ela estava, ela sentiu alguma coisa assim que mexeu com ela. Que legal, tá vendo? A gratidão, hein? A gratidão, como nós aprendemos, é a memória do coração. E ser grato. Então, olha, uma sogra como essa, uma joia rara, olha, poucos têm esse privilégio. Dona Maria Odete, a senhora falou da questão do trabalho, que a senhora sempre trabalhou enquanto criança, ajudando o pai, a mãe na roça. E o primeiro emprego da senhora mesmo foi como professora? Foi. O emprego que a senhora recebeu, o seu primeiro salário? Foi, como professora. Até então, anteriormente, a senhora, o trabalho era só em casa mesmo? Só, sim. Ajudando aqui, ajudando ali. E como professora, nesse tempo, em sala de aula agora, os alunos, havia respeito para com a senhora? Muito respeito, sabe, Janice, graças a Deus. A área da senhora não era sei, mas alfabetização? Eu não gosto de me gabar, mas eu sempre gostei de me impor, sabe? Eu acho isso muito importante. Autoridade. A presença do professor em sala de aula, ele tem que saber se impor, porque senão eles não conseguem. O domínio. Não tem como. E é importante que saibamos que essa imposição não é autoritarismo. Não, sabe, Dona Maria Odete, eu sempre falei... É o respeito. Respeito. Eu sempre falei para os meus colegas professores, enquanto professora, porque eu também sou professora, que o primeiro dia de aula, ele é fundamental. É fundamental. Quando você se apresenta e você tem a oportunidade de ver aqueles rostinhos ali, conversar com eles, então você já apresenta, é como se você mostrasse, olha, eu sou assim, e o nosso trabalho vai ser produtivo, você é dessa maneira, então nós vamos agora, durante esse ano, mas eu sou dessa maneira. E havia respeito, eu nunca também tive nenhum problema. Havia muito respeito, porque a gente também impunha. Naquela época, né, os alunos eram diferentes. Na realidade, houve muita mudança, mas não se muda essa questão do respeito,
afinal de contas, é o professor, ele é uma autoridade que ali, depois da sua mãe ou do seu pai, é ele que está ali, sim. né, no lugar deles. Dona Maria Odete, que alegria a senhora traz da profissão como professora? Algo em especial? Tudo foi bom? Tudo foi um mar de rosas? Para mim tudo foi muito bom. Enquanto professora? Eu tive que, quando eu trabalhava, o seu Sérgio, o delegado de ensino, o diretor do Gonçalves Dias naquela época, ele chegou e disse, olha, por favor, a senhora pode tratar de fazer pedagogia, porque eu vou precisar da senhora para me substituir. E para eu poder substituí-lo como na direção, eu teria que ter o curso de pedagogia, e eu não tinha. É tanto que eu fui fazer meu curso de pedagogia com os meus filhos já. E onde a senhora fez esse curso? Fiz em Itapetininga, viajando todo dia, trabalhava todo dia até 5 horas da tarde, 5h30 eu pegava uma Kombi, e íamos para Itapetininga. Olha lá aí, com 4 filhos. E consegui fazer, graças a Deus. E daí assumiu, então, essa diretoria? Daí eu assumi. Então, a senhora só tem boas lembranças? Muito boas. Da sala de aula, era respeitado. Os alunos de Dona Maria Odete, que hoje certamente estão aí formados. Já é muito gostoso a gente encontrar, às vezes, um velho já e veio para mim, Dona Maria Odete, lembra de mim? Eu falo, olha, sinto muito, eu não lembro. Foram tantos alunos? Eu fui seu aluno, não sei o quê. Mas não tem como a gente lembrar de todos, não, né? Não, é impossível, mas eles lembram. Então, eles vêm, e teve uma época, uma vez aí, foi uma passagem muito interessante, que eu bateram no portão aí em casa, e eu saí, quando eu saí para atender, o senhor estava com, sabe aquelas filmadoras de ombro, assim, aquelas grandes, antigas, ele apareceu, porque já faz um tempo isso, ele estava no portão de casa com a filmadora, eu falei, o que está acontecendo? E tinha 2 crianças, a mulher, e ele disse, sabe o que eu estou fazendo? Estou filmando a senhora porque eu tenho que mostrar a senhora para os meus filhos. Ai, e pensar que hoje batem às vezes no portão da nossa casa por outras razões, mas para filmar, que maravilha, Dona Maria Odete. Ele queria me filmar porque os filhos dele que estavam ali, ele queria provar para eles quem era a professora deles, que ele contava tanto da minha vida, e os filhos queriam me conhecer. Que legal, então, olha, é história, viu, gente? É isso que eu falei no início da nossa gravação, do nosso programa Yes We Can. Olha que história bonita. Dona Maria Odete, viagens. Eu sei que a senhora fez muitas. Que delícia, Janice. Pelo Brasil e fora do Brasil. Eu tenho aqui uma lista, ó. Espanha, fora do Brasil, é claro. Espanha, Alemanha, França, Áustria, Suíça, Itália, Portugal, Estados Unidos, de Miami ao Cabo Canaveral. Uau! Graças a Deus. Só um instantinho aqui, por gentileza. Se for de alguma agência de viagem que está ligando nesse momento, olha, Dona Maria Odete não vai poder atender. Ela vai agora contar dessas viagens. Quem sabe, posteriormente, ela vai entrar em contato com alguma agência aí. E daí, Dona Maria Odete, que a senhora me conta dessas viagens maravilhosas? Eu viajei muito, graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que o dinheiro mais bem empregado nessa vida. É o que a gente costuma dizer, né? Ninguém tira da gente, podem roubar as joias, mas é o que a senhora aprendeu por lá. E desses países da Europa aqui? Depois a gente fala do Brasil. A minha primeira viagem foi para os Estados Unidos. A gente correu de Miami, fomos até Orlando, porque o meu sonho era ir para Disney. Disney World eu recomendo para todas as idades, porque é uma maravilha. É porque fala em Disney World, eles pensam só crianças, não. Não, para todos. De jeito nenhum, é maravilhoso aquilo lá. É um mundo mágico. O Epcot Center é uma coisa inimaginável. É lindo, é maravilhoso, é espetacular. Olha, Dona Maria Odete, que coisa. E daí a gente teve a oportunidade também de ir até a NASA, a gente entrou naquelas... A gente vivenciou que é uma viagem espacial, que a gente lá vive isso, né? E conhecemos os projetos de voo para a Lua, aquela coisa toda, muito bonito, foi muito especial a viagem para os Estados Unidos, foi excelente. Que legal, não, olha...
E depois eu peguei uma excursão aqui em Apiaí, do José Manuel. Ô José Manuel, lembrado novamente. Que levou uma turma para a Europa. Uhum. E eram, acho que umas 8 ou 10 pessoas daqui de Apiaí. E a senhora estava entre elas. E lá a gente fez a excursão, acho que levou 21 dias ou 21 dias por aí. E daí terminou a excursão em Madrid. Na Espanha. Uhum. Só que daí o pessoal da excursão veio embora para o Brasil, mas eu, a Salete e o João ficamos em Madrid. Salete, um abraço aí, hein, Salete? E nós ficamos em Madrid porque nós tomamos um comboio para ir para Portugal. Nós ficamos mais 10 dias em Portugal. Então o pessoal retornou e olha, só esticou a viagem. E a nossa excursão total para a Europa durou 34 dias. E a gente ficou 10 dias, esses últimos 10 dias ficamos nós 3, pegamos o comboio, fomos de comboio para Portugal, e a Salete ficou na cidade onde moravam os parentes dela, e eu fui até Coimbra, onde o Fábio me esperava, que o Fábio morava lá. Fábio, um dos filhos dela que passou um tempo, né, na Europa. Ele passou 4 anos lá. Em Portugal, especialmente. Dona Mariodete, isso na Europa, nos Estados Unidos, o que é tudo de bom, e no Brasil? Os lugares que a senhora visitou. Mas eu tenho uma ressalva ainda porque todo mundo fala, porque vai para Paris, vamos para Roma, é tudo muito lindo, mas eu recomendo a Áustria para todo mundo. Viu? Nossa, tem aqui, é verdade, a terra da música. Ai, Áustria. Que legal, Dona Mariodete. Então a senhora teve a oportunidade de andar por aqueles parques, ouvir as pessoas tocando as músicas pela cidade. Como na Áustria, assim? Na Áustria. Porque a Áustria é famosíssima. Nós viajamos muito por lá. E a região do Tirol, eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Dona Mariodete, foi em verão? Uma época de verão que a senhora... Nós fomos, eu acho que mês de outubro, parece. Então já estava chegando. Para a Europa eu fui em junho. Para a Europa não, para os Estados Unidos eu fui em junho. E Brasil? O que a senhora nos conta do Brasil? Eu conheço bastante também, graças a Deus. De Gramado, do Rio Grande do Sul. Tá falando que ela é elegante? Começa com Gramado. Até o Amazonas. Eu acho que tem 4 estados que eu não fui. Não fui em Tocantins. Não sei por que eu não fui. Vai ainda. Povo de Tocantins, pode esperar que ela vai. Não fui para o Acre, não fui para Amapá, não fui para Roraima, não fui. O resto eu acho que eu fui em todos. Que mulher elegante em Roraima, prestaram bem atenção, né? Estou entrevistando alguém muito elegante. E o que a senhora lembra das viagens para o Brasil, assim, de muito especial? O Brasil já é especial. Somos brasileiros com muito orgulho, vestimos as cores da nossa pátria, porque é um orgulho ser brasileiro, não, Dona ser brasileiro é a melhor coisa que tem. Para você que nos assiste, é uma terra maravilhosa, abençoada por Deus, nós temos tudo para dar certo. Deus, com certeza. E a senhora tem algum estado em especial desse que a senhora visitou? Alguma cidade em especial? Olha, eu gostei de muito. Nossas praias são maravilhosas, né? Eu visitei bastante o Pará, que eu convivi, eu fiquei 17 dias em Carajás. Um dos filhos da senhora morou, né, na Carajás, o Carlos Henrique morou lá. Era um núcleo com 1000 casas. E essas 1000 casas ficavam no alto de Carajás, a montanha, no centro, bem no centro da floresta amazônica. E aquilo foi feito, esse núcleo, uma coisa muito bonita, muito lindo, viu? E eu fiquei lá 17 dias com eles e eu passei bastante por lá. É muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Aquela sensação que você tem quando entra que você sabe que você está dentro da selva amazônica. Né? E muito seguro, é importante lembrar isso para quem nos assiste. Existe toda uma história da violência, existe, como existe em qualquer lugar do mundo. E daí Bonito é muito, o nome já diz tudo. Bonito. Eu fui 3 vezes para Bonito. E é bonito mesmo, sabe? Vale a pena. Então, olha, aí está aí o incentivo da Dona Mariodete para viajar pelo Brasil, para viajar fora do Brasil. E você que não é brasileiro, venha, porque vale a pena conhecer a nossa pátria. Dona Mariodete, falar de álbuns de recordações, não o álbum físico que eu me refiro.
Nós temos hoje a mídia social, a senhora faz parte dela. Há muita exposição da vida pessoal na mídia social? Porque existe um álbum, o Facebook é um álbum. O que a senhora acha? Que há muita exposição, que nós temos um limite? Acho que há muita invasão. Ah, tá. Talvez não exposição, mas invasão. Invasão da privacidade da gente, que já... Né, Janice? Eu prometi para mim mesmo que eu já não vou muito entrar em coisas assim... Discussões, senhora? Argumentações, esses grupos, porque atualmente está difícil. Porque na realidade o respeito, como nós falamos lá no início, na sala de aula, o respeito familiar, o respeito também tem que ter na mídia social, né? Eu tenho a opinião, a senhora tem a sua opinião, e como ela disse, a exposição existe, mas a invasão da sua opinião é pior ainda. Dona Maria Odete, ser elegante como a senhora é, se aprende numa escola ou já nasce com ela? Agora será que está difícil? Agora é uma pergunta capciosa. Difícil, porque para começo de conversa eu não sou elegante. É você que vê, os seus olhos que veem. Meu e de milhares que estarão assistindo aí, vão concordar comigo. Não, muito obrigada se você me acha elegante. Mas eu a senhora agradeço. acha que se uma pessoa não tem uma elegância, uma certa postura, se ela entrar numa escola, ela vai aprender? Não. É do berço. É do berço. Porque nós nos lembramos aqui da Neide Furquim. Neide, um abraço para você. Espero que você... Acho que agora ela mora em Sorocaba. Olha, Neide, um abraço da Dona Maria Odete também. E eu sempre que encontrava com Neide pela cidade, agora ela não mora mais aqui, eu sempre dizia a ela, Neide, você pode usar... Neide da papelaria, quem é Piauí é conhecida, né? Você pode usar qualquer roupa, porque você é uma mulher elegante, com uma sombrinha, com um chapéu. Então, a elegância, a gente nasce com ela. A gente não consegue fazer isso, encontrar numa escola. Não tem escola para isso, não. Dona Maria Odete, a senhora esteve por muitos anos, e acho que ainda de uma certa forma está, no Clube das Vovós. Muitas amigas. O Clube da Vovó é um xodó, Nossa, aquilo ali eu ajudei a criar. Me lembro da sua liderança. É uma criação nossa, porque aqui na rua que sobe do Antônio, esqueci o nome, como é que é o nome? Ladeira da Concórdia? Ladeira da Concórdia. A gente sentou ali, a Úrsula, Úrsula e Graciliana e Maria Laudário. Você conheceu Maria Laudário? Eu lembro, acho que não. Dona Maria, foi ela que trabalhou na escola Amadeu Mendes? Ou não? Sim. Então, eu acho que quando eu estava chegando, ela estava por lá ainda. Trabalhou lá. Então, nós nos sentamos, a Maria Laudário até foi para a segunda reunião. Na primeira reunião, acho que era a Úrsula, a Graciliana e eu. Aqui na casa, numa casa aqui, que é onde funcionou o Fundo Social, nessa rua. Da Ladeira da Concórdia. Isso. E ali a Úrsula disse, olha, eu chamei vocês aqui para isso, assim, assado. Eu estou querendo juntar um grupo de vovós para a gente ver se conversa, faz alguns trabalhos manuais, alguma coisa que ocupe o tempo das vovós. Né? E dali nós começamos. Depois de nós 3, na próxima reunião já éramos 6, 12, e assim foi Quer crescendo. dizer, então, para quem nos assiste, olha, eu falo que o nosso canal, Yes We Can, ele é de história, ele é de cultura. Se você não sabia como surgiu o Clube da Vovó em Apiaí, o Clube da Vovó foi ideia da Dona Úrsula. Ela foi uma pessoa muito criativa. Certo. A Úrsula foi muito especial aqui para a vida de Apiaí. Fez uma diferença enorme na nossa cultura. E foi ela que teve essa ideia de começar essa reunião de vovós. E começou assim com 3. E hoje tem um grupo... Hoje somos bastante. Mas eu atualmente não frequento por causa das adversidades da vida, mas faz 2 anos que eu estou mais ou menos afastada. Agora eu pretendo voltar o ano que vem, se Deus quiser. Mas é uma amizade assim, consolidada. Ela listou para mim, olha, os amigos, as amigas dela, a lista é longa. E ela fez referência às vovós, muitas delas a gente atuantes. Tem lá, tem a Rosinha, tem a Beatriz, nossa, Dona Rosinha Alencar. Venha, Dona Rosinha, dar entrevista aqui para nós. Venha sim, Rosinha. Uma das primeiras damas
mais elegantes. E Dona Rosinha vai ser a eterna, não que as outras não fossem, por favor, tá? Mas Dona Rosinha vai ser a nossa eterna primeira-dama. Mas sempre, né? E lá a gente fez muita amizade, a Norma frequentava, a Úrsula era frequente também, né? E a Maria Augusta, a Aparecida Margarido, então é toda aquela turma que trabalhava junto de um lado e depois se reunia também para um lazer. Da mesma forma, Dona Mariolete, que eu perguntei à senhora se elegância se aprende, a liderança. Porque a senhora foi uma das líderes do grupo e, de uma certa forma, a senhora tem isso com a senhora também, já nasceu com a senhora. A liderança a gente consegue numa escola? Consegue, sim. Aprender. E lá no clube da vovó, até elas falavam, eu gosto que você tome conta do clube da vovó, você pode xingar, pode brigar e ninguém fica bravo. Porque isso é ser líder. Porque o líder verdadeiro, ele sabe falar, tem a hora de falar, tem a hora de dar bronca e é amado pelos seus liderados. Dona Mariodete, o Brasil tem jeito? Tem. Como a senhora diria assim, como uma das maneiras do Brasil melhorar em todos os sentidos? Nós não estamos nos referindo especificamente à política. No geral, temos uma natureza linda, nós temos pessoas alegres, como eu disse, amigáveis, sentimos muito no período da pandemia que a gente não podia abraçar, não podia beijar. Então nós somos assim, nós brasileiros. Então o que podemos fazer para melhorar ainda mais o nosso Brasil? Ai, meu Deus do céu. Tivemos tantas amizades rompidas. Janice, você diz que não nada de política, mas, meu Deus, são eles que acabam com essa terra. Infelizmente, Janice. Porque, na realidade, eu fiz uma entrevista com meu pai foi vereador voluntário, a senhora assistiu por muitos anos, e não só ele, é claro, outros também. Quando você gosta, você faz aquilo por amor, a coisa produz. Quando entra o dinheiro, o poder, daí vem a corrupção. Então, há que se políticos, liderança, volte o seu olhar para essa questão de viver em unidade e aproveitar aquilo de bom que o nosso país tem. Quando a Dona Mariodete estava falando o nome de uma rua aqui perto, é Ladeira da Concórdia, estava pensando nisso. Tem tantos políticos aí, tem tantas famílias, tem tanta gente que está precisando vir para cá. Sobe a Ladeira da Concórdia, ó, sobe, desce, é Ladeira da Concórdia, não é Ladeira da Discórdia. E daí vão se entender. Quem sabe, Dona Mariodete, trazer uns brasileiros para subir aí, o que você acha? Estou convidando você aí que lidera o país, você que está envolvido com a sua empresa e tem muita discórdia, vem porque aí sobe a Ladeira da Concórdia, vai e volta, conversa, porque no diálogo tudo se resolve, não é verdade? A melhor coisa deste mundo é conversar. Aí, nós estamos aqui conversando. É uma delícia. E surgiu agora o convite da Ladeira da Concórdia. E você que de repente está meio chateado ou comigo, ou está meio brigado, me convida, vamos subir a Ladeira da Concórdia? Daí a gente conversa, desce, sobe e as coisas vão se resolver. Mas sabe, Janice, a gente fala, você estava falando do Brasil, se o Brasil tem jeito, mas é claro que tem jeito, porque o principal nós temos que são a nossa agricultura, que é poderosa. Nem fale. Poderosíssima. Quando a gente pensa... O nosso agro é riquíssimo. Quando a gente pensa, sabe, Dona Mariodete, na nossa natureza, nós recebemos os nossos amigos aqui, nós temos um amigo que mora na Suíça, e ele fala, cada vez que ele veio para a nossa região, ele parava na estrada, porque a riqueza é algo assim absurdo. Nossa. E aqui, especialmente Apiaí, você visitando, ela falou de Poranga, quando você desce para as cavernas, para as grutas. Hoje, aqui em Apiaí, nós estamos prestes a inaugurar um espaço, reinaugurar, né? Chamado Mirante. Aquilo lá vai ficar... Parabéns, Sérgio. Vai ficar o nosso prefeito Sérgio. Parabéns ao Sérgio mesmo, porque aquilo lá vai ficar muito bonito. E olha, ele está preocupado também com você, que tem dificuldade para se locomover, ele está pensando nisso também. Então a gente quer que as pessoas deem valor para a nossa natureza. Sabe, Janice, eu visitei um lugar uma vez, visitamos com o Clube da Vovó até, porque o Clube da Vovó, ele não era só aquelas reuniões, nós passeávamos muito. Eu levei uma vez isso aí, eu me gabo, porque fui eu que organizei. Liderança. Eu levei o Clube da Vovó para o Rio de Janeiro. Passamos uma semana no Rio de Janeiro, hospedadas em Copacabana.
passeamos por todos os pontos turísticos do Rio. E até quando eu falei, organizei esse passeio, já alguém me disse: você é louca, você vai voltar com umas 2 vó mortas, pelo menos. E não, né? Imagine, passeamos muito, foi maravilhoso, foi delicioso o passeio. E a gente fazia passeio, nós viajávamos para todo canto, sabe? Nós fomos para Caldas Novas, que aquilo lá é maravilhoso também, sabe? E sempre com muita alegria, com muita disposição, com muita vontade. E a gente passeava muito, muito, muito. E eu organizava excursões também para a Unestur. Organizei muitas excursões para a Unestur. Nós fomos 3 vezes para Gramado com a Unestur. Eu levava os ônibus de Apiaí. Muita gente daqui fez excursões comigo. Dinâmica. Eu organizava as excursões para a dirigente da Unestur, que era a Salete. Outra dinâmica também. Piracicaba. E, dona Maria Odete, eu tenho aqui anotado que a senhora é uma mulher voltada muito também para a arte, para a música. Inclusive que a senhora dá aula de piano para as netas? Mas agora porque eles não querem que eu fique parada por causa de tudo que me aconteceu, eu fiquei muito parada, né? Eu vivo com a fisioterapeuta mexendo comigo o tempo todo. Um abraço, Júlia. Oi, Júlia. Olha, Júlia. Mas eles não querem que eu fique parada, sabe? E a minha situação atualmente estou boa, graças a Deus, mas me obrigou a ficar muito parada, muito deitada, e eles não queriam isso. Então o Fábio disse: mãe, eu vou mandar a Sara aqui para a senhora fazer o favor de dar aula de piano para ela. E a senhora? Tem que fazer o que o filho quer, mas é para me tirar da... Tranquilo. Mas e a senhora toca piano ainda? A ideia deles é me tirar da inanição. E daqui a alguns dias a senhora então já vai poder sentar lá bem numa boa e começar a tocar algumas peças lá, né? Vou poder mexer as mãos direitinho, porque andei quebrando tudo. Dona Maria Odete, a senhora assim, tem uma música especial, algo que marcou a vida da senhora? Música deve ter muitas. Uma música que marca a minha vida para sempre, e cada vez que eu ouço eu choro. Ave Maria de Schubert, de Gounod, sei lá. Olha, e a Serenata de Schubert, para mim, ela me transporta. É o poder da música. Nossa. E olha, quando a gente pensa... Eu adoro escritas música. há tanto tempo atrás, a partitura musical, e olha o poder na vida das pessoas. Nossa, eu choro mesmo. É clássico, a senhora é uma mulher clássica mesmo. Olha, como a dona Maria Odete já falou, ela teria muitas histórias, ficaríamos aqui semanas conversando. E olha, eu tô bem à vontade já. Já tirei, já coloquei meu óculos, já deu até vontade de levantar aqui, porque dona Maria Odete, olha, ela tem histórias e a gente passaria uma boa parte do tempo conversando. Dona Maria Odete, nós estamos encerrando. O que a senhora diria para quem está nos assistindo, em termos de convite, em termos de... Enfim, o que a senhora quiser dizer? Eu estou muito feliz por ter feito essa entrevista, por ter participado desta conversa informal com a Janice e com o Joani. Muito obrigada pelo convite. E eu diria que aproveitem a vida, porque os nossos momentos são muito curtos. Eu estou com 88 anos e acho que eu não vivi nada ainda. Eu preciso ainda de mais tempo. E a gente tem que saber aproveitar os momentos, porque os momentos perdidos são irrecuperáveis. O agora já deixa de ser agora, é o ontem. Então, vamos viver em função do amanhã. Vamos prever o nosso futuro e viver com amizade, com amor, com carinho, com afeto, com ternura, que é tudo que a gente precisa na vida, é o amor. A amizade, o aconchego de uma família, principalmente dos amigos, que os amigos são muito importantes na vida da gente. Ninguém vive sem amizade, né? Sem amigos. Nós somos gregários, né? Nós não vivemos sozinhos. Não vivemos, não podemos viver sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. E eu tenho um amor muito especial por todos da minha família, porque eles me levantam, né? Eles me levantam todo dia, a minha família. O amor, o carinho que todos dedicam a mim e que eu dedico a eles também, porque eles são minha vida. E olha, é recíproco, né? Porque eu vejo que realmente a gente observa, se preocupam,
transportam para cá, Graças a transportam para lá. Deus, graças Isso a é Deus. amor. Então, olha, como eu disse, nós vamos encerrando a nossa entrevista. Nós temos 2 presentes no final da nossa entrevista, sempre. Nós temos a caneca, que os meus queridos Sanderson e Denise lá da Pretaça, essa é da senhora. Ela vai levar, vai deixar num lugar especial Muito lá. obrigada, muito obrigada. Eles são muito queridos mesmo. E agora, dona Mariodete, nós temos aqui na Avenida Leopoldo Leme Werneck, a loja da Marilda. Uma loja onde você encontra tudo o que você quiser. Da sua casa, para ornamentar a sua casa em termos de cama, mesa e banho, roupas, adereços, enfim, o que você quiser. E ela tem até um moto, é gratidão de ter você como cliente. A loja da Marilda. E ela fez questão de oferecer para a senhora este presente. Ai, muito obrigada. Ô, Marilda, eu vou te conhecer, viu? Vou conhecer sua loja, porque não conheço ainda. Agradeço muito, de coração, que Deus abençoe vocês com a nova loja. E que dê um Natal maravilhoso, que esse final de ano seja produtivo, seja que só venham bênçãos para vocês. Deus ilumine e agradeço muito pelo presente e já vou abrir, porque eu sou Por favor, curiosa. abra, olha lá, Marilda, tá aqui, ó. Agradecemos pela sua compra. E eles têm, então, lá no Instagram, então procurem lá a loja da Marilda, porque ela é muito simpática, muito atenciosa. Que chique, para uma mulher elegante. Olha que linda! Olha, Marilda, acertou em cheio, né? Nossa, que linda! Nossa, muito bonita. Então a senhora gostou do presente. Nossa. Dona Mariodete, então nós encerramos o nosso papo. A senhora pega a água da senhora ali. Maravilhosa. Eu muito pego a minha. Obrigada, Marilda. Beijo. Aqui é água, tá? Embora a dona Mariodete seja fã de uma caipirinha, mas aqui é água. Eu adoro caipirinha. Eu adoro caipirinha. Então, olha, yes we can. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigada, dona Mariodete. Yes we can.